Meus amados e meus irmãos, nós estamos de volta para trazer mais uma videoaula e desta vez nós queremos trazer um comentário da primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2021. A revista é a revista da PEC, nós estamos fazendo uso, e o tema da nossa lição de hoje, Josué, um livro de conquista. Lembrando aos irmãos que esse trimestre é com base no livro de Josué, é um livro histórico, é o 6º livro da nossa Bíblia, é o livro que segue aí na sequência após o Pentateuco, e o textuário da nossa lição é com base em Josué 1:8, que diz, acompanhe comigo: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é o nosso textual. A nossa verdade prática diz: a palavra de Deus revela a sua vontade e a obediência nos credencia a alcançá-la. Perceba que a nossa verdade prática diz que a palavra de Deus revela a sua vontade e a nossa ação de obedecê-la nos credencia a alcançá-la. Então, meus queridos, antes de passar a introdução, eu quero, nesta oportunidade, apresentar os objetivos específicos aqui da nossa lição de hoje. O primeiro, compreender a temática do livro de Josué. O segundo, entender o nosso papel diante da promessa. E o terceiro, descobrir o sentido da conquista. Então, meus amados, o nosso livro em pauta, o livro de Josué, ele traz para nós algumas verdades que para os nossos dias são relevantes, traz alguns ensinamentos, algumas regras que nós precisamos seguir à risca, pois até hoje essas informações contidas no livro de Josué, as lições extraídas deste livro, nos leva à direção do centro da vontade de Deus. Então, nós precisamos iniciar esse trimestre como Josué iniciou a sua missão à frente da liderança da nação de Israel, se esforçando e tendo bom ânimo. Então, nós também precisamos demonstrar que temos bom ânimo. A nossa introdução, ela inicia dizendo da seguinte forma: bem-vindo ao estudo do livro de Josué. Nele, Deus ordena a continuidade da missão que já começara com Moisés, de conquistar a terra prometida. Moisés conquistou as terras aquém do Jordão, leste, que ficaram para as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Mas Josué coube a responsabilidade de conquistar as terras além do Jordão, oeste. Então perceba, meus irmãos, que a chamada ou a missão de Josué, ela vai estar inserida nesse contexto, aonde Israel, na liderança de Moisés, ele dá os primeiros passos à conquista da terra prometida. E 2,5 tribos já haviam sido beneficiadas, já haviam conquistado a sua porção da terra. E agora eles precisavam conquistar para as outras 9,5 tribos que restavam as suas possessões, as suas porções de terra. Então, é nesse contexto aonde Josué está inserido, aonde Josué vai ser levantado por Deus para liderar o povo. E o primeiro grande desafio de Josué é a travessia
do Jordão. E é aqui onde nós aprendemos algumas qualidades que Josué demonstra. Josué demonstra fé, Josué demonstra obediência, Josué demonstra alguém que tem ânimo, alguém que tem vontade em obedecer a Deus, em crer nas promessas de Deus. Então, quando a gente observa essas primeiras atitudes de Josué com relação à sua missão, nós precisamos entender que Josué, ele era alguém que confiava acima de tudo em Deus. Ele confiava que as promessas iam se cumprir se o povo permanecesse obediente à vontade de Deus. Nossa introdução ainda continua nos informando que Josué, ele tinha uma missão não, vamos dizer, pequena, não de menos responsabilidade, mas pelo contrário, era algo grande para aquele momento, para aquele tempo, de conquistar ali todo o espaço da terra aonde ia ser dividido. E Josué ainda ia ter grandes desafios, e era a responsabilidade de ensinar o povo a servir a Deus naquela terra que eles acabaram de conquistar. Naquele momento, Josué precisava dar exemplo, precisava demonstrar ao povo a sua fidelidade. A nossa introdução, para concluir, ela diz assim: de Gênesis a Deuteronômio, conhecemos a jornada desde o cativeiro no Egito até a entrada de Canaã. De Josué até 2 Reis, conhecemos o que acontece com Israel para conquistar a terra prometida e a vida do povo de Israel dentro de Canaã. Então, a gente percebe que os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é o Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio, a gente vê lá em Gênesis, no finalzinho do Gênesis, a gente vê o nascimento, o crescimento do povo lá no Egito. E de lá, do livro de Gênesis, do final do livro de Gênesis até Deuteronômio, vai descrever a jornada, a saída e a jornada do povo rumo à terra prometida. Mas aqui, do livro de Josué até 2 Reis, a gente vai perceber que já não vai tratar desse trajeto do povo lá do Egito até a terra prometida, mas a conquista dessa terra, a expulsão dos povos que ali habitavam, e agora, vamos dizer, a forma do povo de Deus, dos hebreus, agora começarem a viver de uma forma diferenciada dos antigos moradores naquela terra. Então, eles precisavam demonstrar como era a forma correta de viver para agradar a Deus. Porque se uma família de uma tribo, ela vivesse de uma forma ímpia, toda a tribo pagava. Por isso que existia a questão de quem pecou logo ser ali morto. Porque quando vinha o resultado da desobediência, vinha para toda a nação. Por isso que a gente vê ali a pena capital reinando. É porque sabia que se um desobedecesse, todo o povo pagava. E aqui no livro de Josué, a gente vai ver muito bem, aqui ainda vai ter lições que vai tratar especificamente acerca desses erros, dessas desobediências. Então a lição de hoje é apenas uma visão panorâmica sobre o livro das conquistas, ou o livro de Josué. Então nós vamos passar para o primeiro ponto, e o primeiro ponto vai falar sobre o livro de Josué. O primeiro tópico vai falar sobre o título e o autor. Quem era o autor do livro? É o próprio Josué. E o título, que vai falar aqui sobre Josué, é interessante nós destacarmos aqui, antes de lermos aqui a introdução do tópico, destacarmos que esse livro de Josué,
ele é um livro que ele vai trazer relatos de cerca de 24 a 25 anos. Até o capítulo 24 a gente vai observar, né, relatos aí que compreendem entre 24 a 25 anos de histórias. Mas as histórias mais importantes, os fatos que mais sucedeu, vamos dizer assim, que foi destacado, isso foi em um espaço de tempo de 7 anos. Isso a gente precisa fazer destaque, né, na nossa classe, diante da nossa classe. Então, acerca do título e do autor, não há nenhuma dúvida. Diz assim, ó, Josué é o grande protagonista e autor da maior parte do livro, intitulado com o seu nome. Este é o primeiro livro da Bíblia que tem o nome de uma pessoa por título. Josué é o escolhido de Deus para suceder Moisés na missão de liderar o seu povo para a conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Então perceba que na Bíblia Sagrada existem alguns livros onde o título é o próprio autor, né? E a gente percebe também que o título do livro compreende, né, com um protagonista, como é o caso de Ruth, é o caso de Esté, é o caso de Esdras, mas Josué aqui é o primeiro da Bíblia Sagrada, é o 6º livro da Bíblia Sagrada, então é o primeiro livro que segue nessa dinâmica de ter aí o título e o autor a mesma pessoa. Então nós vamos passar para o segundo tópico, transição de liderança e terra. Aqui nesse tópico nós vamos aprender acerca de 2 transições que aconteceu aqui em Israel, contida aqui no livro de Josué. A primeira grande transição que aconteceu foi da liderança. Foi Moisés passando o bastão para Josué. Foi Moisés sendo sucedido por Josué. E essa sucessão, ela não aconteceu porque, quem sabe, o povo, os anciões de Israel queria, não, mas foi o próprio Deus. Deus, antes de recolher Moisés, Deus informou a Moisés que era para que ele ungisse, que ele abençoasse Josué, porque Josué ele suceder. Depois o próprio Deus vai lá e confirma para Josué, dizendo que Josué era o escolhido para assumir a liderança. Então perceba que a primeira transição que a gente percebe aqui é de liderança. A segunda transição, nesse tópico que a gente percebe, é a transição da terra. Ou seja, os jebuseus, os heteus, todo aquele povo que habitava naquela terra, ia ser agora passado, né, essa possessão para o povo de Deus. Eles iam sair de cena e agora quem vai entrar é a nação dos hebreus. Então os hebreus é passado a terra para eles e aqui eles vão se adaptar como servos de Deus, como representantes de Deus, como viver de uma forma correta na terra. Porque a terra era de Deus. E se eles não vivessem de acordo com a vontade de Deus, alguém poderia tirá-los, né, se eles não vivessem na estreita obediência. Então a gente percebe que o cativeiro lá da Babilônia, a gente vai ver isso, que o cativeiro da Babilônia ele foi impulsionado porque o povo não deu o descanso à terra que era para ter dado. Então a gente percebe que a desobediência ela gera consequências. E é por isso que o povo, nessa transição de terra, eles tinham que aplicar a forma correta de vivência naquela terra, os hebreus. E a gente percebe que eles não, com o passar do tempo, né, eles foram perdendo esse foco, foram perdendo essa prioridade. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a temática teológica do livro de Josué. Então, a temática teológica desse livro é apresentado aqui pelo menos 6 temáticas. E essas nós temos que destacar
e podemos confiar nessa temática porque ela vai ser aplicada desde o primeiro capítulo até o último capítulo do livro. Se você observar a vida de Josué, ela está pautada aqui dentro dessas 6 temáticas. Né? Tudo que Josué ia fazer estava pautado nessas 6 temáticas, e é o próprio Deus que aponta nessas temáticas para que Josué ele tenha sucesso na sua vida de liderança. Então, a primeira é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela era a bússola. A palavra de Deus, ela era o segredo do sucesso da liderança de Josué. Não era vamos dizer, os méritos, não era o conhecimento, não era a experiência de Josué que ia garantir o seu sucesso, mas a observância à palavra de Deus. E é por isso que para nós, professores, alunos e superintendentes, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi no passado, ela é no presente e ela será no futuro o segredo do sucesso de todo cristão. Enquanto nós observarmos a palavra de Deus e colocarmos como prioridade, nós vamos ter a certeza de sermos crentes bem-sucedidos, cristãos bem-sucedidos. A segunda temática, aliança ou pacto. A aliança ou pacto, ela é vamos dizer, é um requisito de Deus ao povo, exigindo do povo lealdade, exigindo do povo obediência. Então, quando alguém dizia que tinha um pacto ou que tinha uma aliança, essa aliança ela exige da outra parte fidelidade e obediência. Então, era a forma de o povo demonstrar que era leal e obedientes à vontade de Deus. Era através dessa aliança. Por isso que eu e você, nós temos aliança com Jesus. Porque nós temos que demonstrar através da nossa lealdade, através da nossa obediência à vontade dele. A terceira temática é a santidade. Perceba que a palavra santidade ou santificação significa consagrado, separado. Então, quando a gente fala que a palavra santo, ela tem esse poder de demonstrar que a pessoa ela é consagrada para um determinado trabalho que é considerado sagrado. Então, quando um sacerdote ele era escolhido, ele era consagrado àquele serviço. Então, a gente percebe que a santidade ela tinha que estar presente na vida desse sacerdote. Da mesma forma, nós em Cristo, nós somos santificados, nós somos santos. E por isso que nós devemos observar essa temática presente no livro de Josué e deve ser aplicada nos dias atuais. Nós precisamos demonstrar essa santificação. E é importante nós destacarmos que existe 2 tipos de santificação: a posicional e a progressiva. A posicional é quando aceitamos Jesus, nos tornamos santos automaticamente. A progressiva é essa que nós buscamos todos os dias na nossa caminhada cristã. E aqui a 4ª temática, a herança da terra. A herança da terra aqui, nós precisamos destacar que uma das principais, vamos dizer, causas para que o povo permanecesse naquela terra era adorar a Deus e observar, ou melhor, aplicar as leis de Deus na sua vivência ali naquela terra, porque a terra é de Deus, Deus dava para quem quisesse. E o povo hebreu teve essa oportunidade de receber a terra e agora eles iam viver e aplicar ali a observância, o temor e a obediência a Deus na sua forma de viver naquela terra. Então eles foram colocados naquela terra para adorar a Deus. Então nós precisamos entender que essa herança da terra era uma temática também que deveria ser observada e aplicada pelo povo de Israel. A 5ª, unidade. A questão da unidade, ela é presente, ou ela deve estar presente em todo o propósito de Deus aqui na terra, no seu povo, na sua igreja.
A unidade, ela foi um fator predominante na questão da conquista da terra. O povo todo tinha que estar unido nesse propósito. E aqui, quando a gente fala nessa questão de unidade, é o mesmo propósito, é estar enganjado no mesmo, vamos dizer, no mesmo projeto de conquistar algo. Então, essa temática, ela também você vai ver ela tanto na liderança de Josué, como em todo o livro. Deus requerendo ou cobrando isso do povo através de Josué. Questão da unidade. Então, a única coisa que unia o povo, que deixava o povo um só povo, era a questão da obediência a Deus. E o comentarista ele vai dizer que a obediência a Deus aqui ele faz um contraste com a cola. Ele diz que é o único material que serve para colar todas as tribos, com suas diferenças, com, as suas, vamos dizer, diferenças geográficas e até mesmo na questão do sotaque. Havia isso no meio das tribos, mas o que juntava elas, o que ela fazia elas um só povo, era a obediência a Deus. Então a gente observa que a unidade, ainda hoje, ela é um fator que tem que ser observado. Isso tanto no quesito família, como congregação, como nós mesmos, nós precisamos andarmos unidos, para que assim nós venhamos estar agradando a Deus. O sexto, ponto aqui que fala ainda sobre a temática teológica é liderança. Aqui nessa temática liderança, a gente observa que Josué ele foi escolhido para ser sucessor de Moisés, para estar à frente do povo, não só do exército, mas de toda a nação de Israel. Então, toda liderança, ela tem o respaldo divino. Toda liderança, ela está debaixo da autoridade divina. Ela tem uma proteção, que é com relação a essa autoridade divina. Toda liderança concernente à obra de Deus, ao Evangelho, ela é representada ali por Deus. Deus coloca, escolhe e a obra vai andando, vai desenvolvendo, porque a liderança é escolhida por Deus. Isso a gente observa quando a igreja, vamos dizer, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha uma liderança que era uma liderança firme, uma liderança que era autêntica, porque foi Deus quem escolheu. Então a gente observa que a obra de Deus, para ela ser bem sucedida, ela precisa ter essa liderança escolhida por Deus. E o interessante é que Deus não escolhe por mérito. Deus, ele só escolhe as pessoas para colocar na liderança segundo a sua vontade, pela sua graça. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos comentar sobre Deus prepara Josué. O primeiro ponto foi sobre o livro, esse segundo nós vamos ver como Deus prepara Josué. Primeiro tópico, um líder preparado. E aqui o comentarista ele vai apresentar pelo menos 5 pré-requisitos desse líder preparado, que era Josué, isso com base aqui no capítulo 1 e versículo 1 do livro de Josué. A primeira característica, o requisito que o comentarista apresenta para nós, vai dizer que Josué era da tribo de Efraim. Josué era um príncipe da sua tribo. Ele era da tribo de Efraim, então ele era um príncipe. Segundo requisito, teve o seu nome mudado de Oséias para Josué, que é o mesmo nome de Jesus. Jesus em grego, Josué em hebraico. É o mesmo significado. Terceiro, servo de Moisés. Então observe aqui que o terceiro requisito desse líder que era preparado, era ser servo de Moisés. Quarto, ele tinha o Espírito de Deus. E quinto e último, ele tinha o Espírito de sabedoria. Então perceba que esses 5 requisitos aqui não significa dizer que Josué assumiu a liderança
e foi sucessor de Moisés porque ele tinha esses 5 requisitos. Não, senhor, não, senhora, não era só por esse motivo, porque havia pessoas também que tinham esses pré-requisitos naquele tempo, naquela época. O que significa aqui é que esses requisitos que Josué tinha não estava isentando ele, ou quem sabe colocando ele como sucessor legítimo, né, e autêntico de Moisés. Não, ele foi escolhido, não foi pelos méritos, não foi por esses requisitos, e nem pelos seus desméritos, nem pelo que ele não tinha, mas foi pela vontade de Deus, pela graça de Deus. O segundo tópico do segundo ponto fala sobre uma promessa. Promessas de Deus são aí algo que todo cristão deve saber, que são poderosas e constitui a base da aliança de Deus com o seu povo. Então, a promessa de Deus, ela acontecia tanto na questão individual como coletiva. Individual na vida do líder Josué, mais coletiva na nação de Israel. Perceba que aquele povo que saiu do Egito, ele ficou 40 anos no deserto, rodeando ali o deserto, e todos que saíram do Egito morreram, porque não acreditaram a sua confiança nas promessas de Deus. Saíram murmurando e vendo grandes milagres, grandes obras, e Deus ali provendo de tudo para eles, e eles ainda não acreditando, eles vieram a perecer, porque não se agarraram na promessa. Então a gente aprende que a promessa de Deus, ela é firme e não falha. Pode passar céus, passar terra, falhar tudo, mas as promessas de Deus, elas permanecem firmes. E foi isso que Josué se fez. Josué se apegou, né? Se amarrou nas promessas de Deus. Por isso que ele e Caleb são os únicos que saem do Egito e entram e tomam posse na terra prometida, por causa que eles confiaram na promessa. Então, as promessas de Deus, elas são firmes para a minha e para a sua vida. O terceiro tópico, uma responsabilidade. Aqui nesse tópico a gente vai perceber que Josué, como líder, ele precisava demonstrar algumas características de que essa responsabilidade ela tinha que ser correspondida à altura. E o próprio Deus, ele coloca diante de Josué, né, dá o norte a Josué para que ele venha a ser bem sucedido nessa questão da responsabilidade. Primeiro, ser forte e corajoso. Isso Deus pede tanto a Josué como pediu a Moisés, para que permanecesse forte e corajoso. E quando a gente aplica isso para os nossos dias, a gente pode até pensar que essa característica ela apenas serve para o Antigo Testamento, mas não, irmãos. Na nossa vida, né, na atualidade, nós precisamos ser como Josué, forte e corajoso, porque nós vamos encontrar desafios para cumprir a nossa responsabilidade de professor, de superintendente e até mesmo de aluno de escola bíblica. Mas nós precisamos demonstrar ser forte e corajoso, porque quando nós tomamos uma atitude dessa, nós estamos dizendo que temos responsabilidade com o reino de Deus, responsabilidade com o Evangelho. Segundo, cuidado de fazer segundo toda a lei. Perceba que o que Josué ele tem que demonstrar é que tudo que ele venha fazer seja conforme a lei, ou seja, seja para a glória de Deus. É assim que nós cristãos devemos permanecer, cumprindo as ordenanças de Deus, como a palavra de Deus nos ensina, como a doutrina nos faz, né? Nós devemos andar. Terceiro, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Perceba aqui que nós precisamos ter equilíbrio. Nós, professores, alunos, precisamos ser pessoas equilibradas. Não vamos ser radicais, não vamos chegar a pontos extremos, mas vamos andar
com equilíbrio, para assim não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecermos equilibrados na palavra, no evangelho, na vida cristã. E quarto, diz assim: serás bem-sucedido por onde quer que andares. Perceba que se nós cumprirmos fielmente essas três características, nós alcançaremos o sucesso, né? Serás bem-sucedido por onde quer que andares. Nós seremos bem-sucedidos aonde quer que nós formos fazer a obra de Deus. Não é tudo que a gente vai fazer que vai ser bem-sucedido. Não se tratando da obra de Deus, mas é com relação ao reino de Deus. A obra de Deus será bem-sucedida. E o próximo diz: medita nele de dia e de noite. Perceba que o que Josué recebe aqui é uma instrução para que ele medite no livro da lei, na palavra de Deus. Só de dia e de noite já está bom. Só 24 horas por dia já é o suficiente. Meditar nesta lei de dia e de noite. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Ter a nossa memória cheia da palavra de Deus. E aqui o próximo: não temas, nem te espante. Josué ia presenciar muitas coisas, mas não era para ele se espantar, mas era para ele permanecer firme. Na nossa vida cristã, nós também, há momentos na nossa vida em que nós, às vezes, vemos coisas que o temor, ou vamos dizer, o desânimo pode chegar, mas a palavra de Deus, a instrução de Deus para nós hoje é: não temas, nem te espante. Ou seja, fica firme no seu propósito. Terceiro ponto da nossa lição diz: Josué prepara o povo. Aqui nesse ponto nós vamos ter 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre a preparação do povo, o segundo a obediência e o terceiro a desobediência. Aqui na preparação nós aprendemos que o povo estava em uma margem do Jordão, já tinha ocupado, uma porção de terra que era para 2 tribos e meias, e faltava o restante, que era 9 tribos e meias. Então essas 9 tribos e meias, elas iam tomar posse do outro lado do Jordão. Então eles tinham que permanecer unidos. Então essa porção que foi, no primeiro passo, conquistada para essas 2 tribos e meias, então ia ficar ali os animais, vacas, todos os animais que o povo criava, como as mulheres e crianças, e aqueles homens que já não guerreavam mais, mas os mais moços, que faziam parte do exército, eles deviam atravessar o Jordão para ir batalhar e levar as outras tribos e ir conquistando, e elas iam ficando para quando a terra fosse dividida, cada um estar no seu lugar. Então a preparação aconteceu aqui nesse primeiro tópico, a preparação do povo para ir em busca, de conquistar o resto da terra. A obediência. Quando se trata de obediência aqui, a gente percebe que muitas pessoas ali entraram na terra prometida, mas o que ia fazer com que eles permanecessem na terra era a obediência. Se eles deixassem de obedecer à voz de Deus, eles iam perder, o seu lugar. Então, o interessante é que a gente vê isso na vida de Josué, que a grande preocupação de Josué não foi apenas conquistar, não foi apenas se preocupar em suceder Moisés, mas foi de ensinar o povo como permanecer fiel a Deus naquela terra, de como servir a Deus naquela terra. E Josué, todos os dias da vida, ele se preocupava de estar ensinando o povo. E é por isso que a gente vai ver que ia ter a cidade dos levitas, dos sacerdotes, para que eles fossem espalhados no meio das tribos para ensinar o povo como viver, como se comportar ali naquela nova terra. Terceiro tópico, e o último, fala sobre a desobediência. A questão da desobediência ali em Israel, o interessante é que nós temos que destacar que a desobediência ela gera, ou vamos dizer, a sua consequência.
E assim como a obediência habilitava o povo a viver em paz naquela terra, a desobediência, ela trazia consequência. É por isso que entra em cena aquilo que a gente falou na introdução, a questão da pena capital. Se um pecava, isso afetava toda a tribo, afetava toda a nação, se uma tribo pecasse. Então, por isso que havia a pena capital. Pecou, morreu, para que esse mal fosse extirpado, fosse tirado ali daquela terra, do meio do povo, da congregação dos santos. Então, a desobediência, ela gera consequências. Então, nós precisamos entender que a pessoa que desobedece à vontade de Deus, ela está assumindo um risco, né, de, quem sabe, responder pelas suas consequências. Então, nós, como cristãos, nós precisamos informar a nossa classe, informar os nossos irmãos, que esses mesmos princípios, eles são infalíveis, foram aplicados lá com Josué, mas tem o mesmo valor para os dias atuais. Tem que ser observado da mesma forma, tem que ser praticado e vivido. Então, nós como cristãos, nós precisamos estar atento ao que diz a palavra de Deus. E para concluir, a aplicação pessoal diz: Deus é o roteirista que escreve a história do seu povo. Cabe a nós, portanto, confiar nele e agir conforme a sua palavra. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.